Não sejamos pedras de tropeço, confiemos no agir de Deus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, 23. A repreensão de Jesus a Pedro é citada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dada a importância do ensino que Jesus queria ministrar. O episódio se deu logo após Jesus predizer a sua morte e ressurreição. Naquele momento, Pedro foi repreendido por tentar dissuadir Jesus do propósito para o qual tinha vindo ao mundo. As palavras de Jesus a Pedro no versículo citado ecoam ainda hoje em nossos ouvidos. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Cogitar significa refletir, pensar a respeito, imaginar. O erro de Pedro foi pensar como homem instigado por Satanás, desejando escapar do sofrimento e da morte. Na verdade, é isso que todos nós fazemos ante a perspectiva da dor ou da perda. Precisamos olhar para o texto que estamos examinando na perspectiva dessas palavras de Jesus a Pedro. Só assim entenderemos a ideia central apresentada aqui, que é a percepção dos propósitos de Deus para as situações. O Espírito de Deus tem ministrado fortemente ao nosso coração sobre o discernimento espiritual que devemos ter em relação aos desígnios de Deus nas diversas situações que enfrentamos. Há momentos que tudo nos parece tão injusto, tão incompreensível, que humanamente ficamos sem ação, perplexos. A única explicação plausível é que, infelizmente, ainda não conseguimos cogitar das coisas de Deus. Todos nós somos míopes espirituais, só conseguimos enxergar o que está muito perto. Confesso que não é fácil falar sobre provações e aflições em um tempo em que a maioria dos pregadores, sobretudo da igreja eletrônica, não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Apregoa um triunfalismo ufanista absolutamente inconsequente. Quando as pessoas descobrem na prática que mesmo os cristãos, por viverem no mundo caído, estão sujeitos a passar por aflições, se decepcionam com Deus. As pessoas procuram meios para fugir do sofrimento e resolver a qualquer custo seus problemas. Esse contexto, no entanto, me ensina que o único meio de encararmos a vida e as dificuldades que nos acometem é cogitar, refletir, meditar, pensar nas coisas de Deus. Os pensamentos e caminhos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Percebemos uma ressurreição do hedonismo, aquela filosofia grega que apregoava a fuga do sofrimento a qualquer custo, e a busca do prazer pelo prazer. Esse caminho não procede de Deus. A terra é a arena da nossa santificação, é lugar de lutas, de crescimento e de amadurecimento, não um parque de diversões ou colônia de férias. Ninguém escapa das dores do crescimento, nem física, nem emocionalmente e muito menos espiritualmente. Não há ressurreição sem cruz, nem vitória sem lutas. Foi assim com Jesus, o ungido de Deus, será assim conosco. As fórmulas mágicas que prometem nos livrar dos sofrimentos nesta vida não procedem de Deus, porque a cruz é uma realidade na vida do cristão, para que ele alcance a ressurreição nas suas lutas e aflições diárias. Antes, clamemos para que sejamos fortalecidos para enfrentar as dores provocadas pelo peso das nossas cruzes. Que possamos nos disciplinar para desconsiderar os ganhos e facilidades do mundo que tentam nos dissuadir do plano de Deus para nós. Muitas vezes, no cenário desse plano, tem uma cruz para ser encarada. Que possamos aprender com a ajuda do Espírito de Deus a cogitar as coisas de Deus e não das dos homens. Que diante das situações que nos assolam, possamos perguntar: Senhor, qual o teu propósito para isto? Encaremos com os olhos espirituais os propósitos das lutas e aflições diárias. Meditemos sobre isto em nome de Jesus Cristo. Amém.